Boa noite a todos. Dando continuidade à apresentação da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Hoje, ou melhor, da apresentação de O Livro dos Espíritos, hoje teremos a segunda parte, que trata do mundo dos espíritos ou do mundo espiritual. Essa segunda parte contém 11 capítulos que abordam vários aspectos sobre os espíritos desencarnados e sobre a vida no mundo espiritual. Vamos começar pelos espíritos desencarnados, que são seres inteligentes criados por Deus. Portanto, espíritos somos todos nós, encarnados e desencarnados. Os desencarnados, que já não possuem mais o corpo físico, mas continuam com seu corpo espiritual ou perispírito, povoam o universo fora dos mundos materiais, mas eles não ficam presos e isolados nesses mundos espirituais ou regiões espirituais. Eles estão por toda parte, no espaço e nos mundos materiais, convivendo com os demais habitantes. Já os encarnados, usando um envoltório mais denso, o corpo físico, habitam os mundos materiais. A diferença dos encarnados para os desencarnados é apenas que nós possuímos um envoltório a mais do que eles, o corpo físico. A separação da alma e do corpo no momento da morte. Como ocorre? Vamos ver. Com a morte do corpo físico, desatam-se, desintegram-se os cordões fluídicos, energéticos, que prendem a alma a esse corpo, libertando o espírito, ser inteligente, com seu corpo espiritual, e retorna à sua verdadeira morada, a pátria espiritual. O desligamento do perispírito no momento da morte é variável, não acontece da mesma forma para todos. Pode ser lento, levar dias, semanas, meses, se a vida que levamos quando encarnados foi uma vida toda material e sensual. Porque quando nós procuramos vencer as nossas imperfeições, nós nos aproximamos da nossa natureza espiritual e nos afastamos da influência que a matéria exerce sobre o nosso espírito. Quando realizamos o contrário, nós nos aproximamos da nossa natureza animal, quando nós não trabalhamos para vencer as nossas imperfeições, nos entregamos aos vícios, às paixões, ao orgulho, egoísmo, etc. E nos afastamos da nossa natureza espiritual, dificultando o desligamento do nosso perispírito, ou facilitando o desligamento do nosso perispírito.
O desligamento também pode ser instantâneo, ou mais fácil, mais rápido, se a vida que levamos quando encarnados foi uma vida toda intelectual e de moral elevada. O interessante observarmos que o perispírito sofre a influência do espírito, ou seja, acompanha a evolução do espírito, porque o perispírito ele está subordinado aos pensamentos do espírito. Assim, quando mais evoluído for o espírito, mais belo, mais etéreo, mais luminoso, mais leve se torna o seu perispírito. O contrário acontece quando espíritos imperfeitos, inferiores, o nosso envoltório perispiritual se torna mais grosseiro, mais pesado, mais opaco e sem beleza. A perturbação do espírito durante e após o seu desencarne é também variável no tipo, na intensidade e na duração, dependendo da evolução de cada um. Esse estado de perturbação geralmente ocorre para nós, espíritos ainda perfeitos, que não temos a plena consciência da nossa realidade espiritual no momento do desencarne. E essa perturbação, ela é comum. Aos poucos, iremos nos tornando mais conscientes da nossa realidade espiritual. Esse estado de perturbação pode levar horas, meses e até muitos anos, à medida que formos nos recuperando e nos readaptando à realidade espiritual da vida. A perturbação está também relacionada com o gênero de morte, se foi uma morte repentina, violenta, se foi um suicídio, porque esses tipos de morte provocam uma influência mais forte no espírito e no perispírito, deixando impressões no nosso espírito e no nosso corpo espiritual. A perturbação no homem de bem após o seu desencarne. Nada tem de penosa. Conserva-se calmo, tem um despertar tranquilo. E vamos ver agora as sensações nos espíritos desencarnados. Essas sensações, após o desencarne, podem ser agradáveis e desagradáveis. Quanto mais desmaterializados o espírito, menos sensações desagradáveis terão. Dependem essas sensações tanto no grau de intensidade, de tipo, como a evolução conquistada por cada um. Sensações nos espíritos inferiores após o seu desencarne. Vamos ver. Podem sentir fadiga, necessidade de repouso, frio, calor,
fome, sede e até mesmo necessidades fisiológicas. Essas sensações estão relacionadas com o grau de materialidade do espírito e do perispírito. Resultam da influência da matéria que levamos conosco após o desencarne e que alimentamos quando encarnados. Tanto os nossos pensamentos, as nossas sensações, as nossas convicções resultam nessas influências da matéria sobre o espírito desencarnado. Elas podem ser temporárias ou demoradas. Agora, as sensações nos espíritos superiores. Vamos ver. Eles já não sentem fadiga e não necessitam de repouso. A ação, o trabalho, é intelectual, é mental, e o repouso é moral. É o bem-estar, a sensação de conforto, a sensação de paz, devido à prática do bem e devido à sua preparação e à sua evolução espiritual. Representando assim esse bem-estar, um repouso moral para os espíritos superiores. Eles alimentam-se absorvendo pela respiração as energias da natureza. E os espíritos errantes? Quem são eles? Vamos ver. São os espíritos que permanecem no mundo espiritual enquanto aguardam uma nova reencarnação, pois precisam reencarnar, voltar a passar pelas experiências materiais para a evolução do seu espírito. Mas enquanto eles se encontram no plano espiritual, aguardando a nova reencarnação, eles estudam, trabalham e procuram meios de elevar-se, porque a vida continua do outro lado, plena em possibilidades de trabalho e de crescimento e aprendizado para todos. Enquanto estão no mundo espiritual, estudando, trabalhando, aprendendo, podemos muito nos melhorar. E ao reencarnarmos melhores do que quando chegamos no plano espiritual. O estado de erraticidade, e é esse tempo que o espírito fica no plano espiritual, aguardando a sua nova reencarnação. Esse estado de espera, esse tempo, pode demorar algumas horas, anos ou milhares de séculos. Vai depender das condições evolutivas do espírito, das suas necessidades e das oportunidades de reencarnação que surgirem. Mas esse estado, essa permanência no mundo espiritual, nunca é perpétuo para aquele que ainda precisa de reencarnar. O reencontro com os familiares desencarnados no plano espiritual. Será que acontece imediatamente? Vamos ver. Os espíritos vão ao encontro daqueles a quem são afeiçoados.
os ajudam e os felicitam. A morte do corpo físico jamais separa aqueles que se amam verdadeiramente. Mas esse reencontro pode ocorrer imediatamente ou não. Os nossos familiares podem estar trabalhando, ocupados em regiões espirituais, podem também já ter reencarnado, podem estar em regiões inferiores, em sofrimento, precisando da nossa ajuda e das nossas preces. E nós também, como desencarnados, podemos não estar em condições emocionais e espirituais para esse reencontro imediato. Portanto, o reencontro depende das condições evolutivas de ambos e da afeição devotada. Como os espíritos se comunicam? Os inferiores falando como os encarnados, pois precisam ouvir para compreender. Já os superiores se comunicam pelo pensamento, que é uma comunicação muito mais rápida e eficiente. Movimentação dos espíritos. Como acontece? Essa movimentação é proporcional ao grau de evolução. Quanto mais evoluído é o espírito, menos denso, menos pesado e material é o seu perispírito e mais possibilidade de movimentação e de atuação ele possui. Por exemplo, eles pensam no lugar que desejam estar e para lá se projetam imediatamente. Os espíritos puros se movimentam com a velocidade do pensamento, que é superior à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Os bons vão a toda parte, mas os imperfeitos têm movimentação limitada, porque para ter acesso às regiões espirituais superiores, não é apenas se ter evolução, progresso intelectual, a inteligência desenvolvida. Há necessidade também da evolução moral, da evolução dos sentimentos. Portanto, os espíritos imperfeitos não têm acesso, eles não conseguem ir às regiões superiores. Mas os espíritos mais evoluídos conseguem vir até os espíritos imperfeitos. Obstáculos materiais para os espíritos desencarnados. Não há para determinados espíritos. Depende da evolução conquistada. Quanto mais denso e materializado é o perispírito, mais dificuldades o espírito tem de atravessar a matéria, de vencer os obstáculos materiais. Quando mais evoluído, por ser o seu perispírito mais rarefeito, mais etéreo, ele pode
atravessar com mais facilidade esses obstáculos, pode passar através de tudo, da parede, do ar, da terra, da água, do fogo. Sexo nos espíritos. Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E eles respondem: não como o entendeis. Observando essa resposta dos espíritos, verificamos que eles não disseram: não, os espíritos não têm sexo, mas responderam de uma forma indireta, ou seja, os espíritos têm sexo, mas não é o sexo como nós entendemos, o sexo físico, o sexo orgânico, hormonal, porque o sexo nos espíritos é mental, é psíquico, é emocional. Cada sexo, seja masculino ou feminino, lhes proporciona provações e deveres especiais e, consequentemente, experiência, aprendizado e evolução. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulos 6 e 18, nos esclarece que a alma guarda na sua essência a sua individualidade sexual. Define-se na feminilidade e na masculinidade conforme os característicos acentuadamente passivos ou ativos que lhes são próprios. Ou seja, desde princípios espirituais em evolução nos vários reinos da natureza, através dos milhões e milhões de anos, nós vamos agregando características bem distintas, bem próprias, bem definidas, masculinas ou femininas, definindo assim a nossa sexualidade. Portanto, a sede do sexo não se acha no corpo físico, mas sim na alma, em sua estrutura complexa. Mas, se trazemos na nossa alma, desde princípios espirituais, já vamos definindo a nossa sexualidade, como compreender a inversão sexual ou a homossexualidade? Por que uma alma feminina ou masculina reencarna num corpo oposto à sua estrutura psicológica e sexual? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 21, e André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 15, nos esclarecem que não iremos encontrar a explicação sobre as causas da homossexualidade na vida presente, na genética, na educação dos pais, na influência do meio, porque essas causas se encontram nas existências passadas. Portanto, a causa ou as causas da homossexualidade é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. As causas da homossexualidade
nos esclarecem Emanuel e André Luiz que elas são duas: permissão ou abuso. A inversão sexual por missão é quando o espírito pede para reencarnar com a tarefa de realizar missões de elevação pessoal ou coletiva. São espíritos dóceis, desenvolvidos moralmente, intelectualmente, que pedem para vir com a inversão sexual para assim evitar os relacionamentos afetivos, os casamentos, e poderem se dedicar plenamente às suas missões. Já a causa da homossexualidade por abuso, o espírito é compulsoriamente reencarnado para expiar seus erros afetivos e sexuais, o mau uso, os abusos cometidos no campo afetivo e no uso da sua sexualidade em existências passadas. A inversão sexual, no caso de missão, não há um choque, não há um conflito com a sua sexualidade atual. E não há relacionamentos homossexuais. São espíritos maduros e preparados que pediram para realizar as suas missões, vindo com a sua inversão sexual. Já no caso da homossexualidade por abuso, da inversão sexual por abuso, o espírito possui uma identidade sexual em choque, em conflito com a sua forma física. Não aceita a sua sexualidade atual. Inclusive, optando, arriscando a sua saúde, a sua vida, com cirurgias plásticas para mudar a sua forma física e até mesmo realizar a mudança de sexo. E nem sempre esses espíritos conseguem evitar os relacionamentos homossexuais. E Emanuel, no livro Vida e Sexo, sintetiza as duas situações da homossexualidade quando a causa é por abuso. O espírito com estrutura mental onde predominam os arquivos psíquicos da experiência masculina e que cometeu abusos nas faculdades genésicas, reencarna pelo processo da expiação em corpo feminino por deliberação educativa da justiça divina, para reajustar os seus sentimentos. Foram espíritos que abusaram da sua sexualidade, que destruíram lares, uniões afetivas, que desrespeitaram os direitos da mulher, que usaram de tirania e que agora reencarnam para poder ver na mulher a sua companheira, a sua irmã, reeducando assim os seus sentimentos.
Portanto, a justiça divina, ela é sempre educativa e não punitiva para os nossos espíritos. Na segunda situação da homossexualidade ou da inversão sexual, quando a causa é abuso, o espírito com estrutura mental, onde predominam os arquivos psíquicos da experiência feminina e que agiu de igual modo, arrastando o homem à devassidão. Como consequência, reencarna pelo processo da expiação em um corpo masculino com idênticos fins: reeducar os seus sentimentos. E Emmanuel nos traz essa reflexão. Respeitemos a vida afetiva e sexual dos que se encontram em experiência transitória da homossexualidade, pois o sofrimento desses espíritos é muito grande. Por ter dificuldades de se ajustar à sua sexualidade atual, no campo afetivo, no campo do relacionamento, no campo sexual. A volta do espírito à vida corporal é o momento da reencarnação. É quando chega a hora do espírito deixar o plano espiritual e retornar à vida material para mais experiências e aprendizados. É o retorno do espírito em uma nova existência e em um novo corpo para continuar o seu progresso. A união do espírito com o novo corpo começa na concepção, ou seja, no momento da fecundação, quando o espermatozoide penetra no óvulo, começando assim a multiplicação celular que irá dar origem ao novo corpo físico, a esse espírito. Neste momento, já é feita a ligação do espírito reencarnante com o novo corpo. O espírito reencarnante, durante a gestação, é tomado de perturbação, entra em estado de sono. Essas sensações são sensações naturais relacionadas com o processo biológico da reencarnação. Seu perispírito passa por um processo de redução, ficando do tamanho de um útero, do útero. Suas ideias se apagam paulatinamente. Há o esquecimento do passado, e é uma bênção de Deus para recomeçarmos a experiência material com mais equilíbrio e com mais facilidade. E a união do espírito com o corpo se completa com o nascimento. Anjo de guarda é outro tema abordado nessa segunda parte. O anjo de guarda é um espírito protetor que Deus concede a cada um de nós, e de ordem sempre elevada. A sua missão é de nos guiar no nosso progresso espiritual, no caminho do bem. O tempo que ele permanece conosco, do nascimento até a morte, depois da morte,
ajudando-nos no nosso processo desencarnatório, na nossa readaptação e recuperação no plano espiritual. E por muitas existências podemos ter o mesmo anjo de guarda, ou guia espiritual, ou mentor espiritual, ou anjo protetor. São a mesma coisa. A presença que ele fica conosco durante a nossa reencarnação, ele pode afastar-se, mas nunca abandona o seu protegido. Pode afastar-se porque ele tem outras tarefas a realizar. Nos ajudar, nos proteger, é apenas uma das suas tarefas. E nós precisamos também refletir que o nosso anjo de guarda, não é um empregado nosso, que está sempre à nossa disposição para atender aos nossos pedidos e os nossos caprichos. O espírito durante o sono. O que acontece quando dormimos? O nosso espírito jamais está inativo enquanto o corpo dorme. Ele liberta-se parcialmente do corpo enquanto este descansa, mas se mantém ligado ao corpo físico pelo cordão fluídico, por esse cordão energético que garante o retorno do espírito ao corpo e que só se rompe com a morte do corpo físico. No livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele descreve todo o processo desencarnatório de Dimas, os desligamentos fluídicos realizados pelos técnicos do mundo espiritual para a liberação do espírito Dimas no momento do seu desencarne. É muito interessante a gente ler. Quando o espírito está afastado do corpo, ele entra em relação com os espíritos encarnados e desencarnados. E pode trazer a lembrança ou intuição do que viu, vivenciou e aprendeu, tanto no mundo material, na convivência com os desencarnados, quanto até mesmo no plano material, convivendo com os encarnados. Essa lembrança, essa intuição, ele a terá se for útil para ele ou para alguém. E os sonhos? O que são os sonhos? Os sonhos podem ser as lembranças das experiências vividas pelo espírito durante o sono. Mas podem ser também efeitos da imaginação, projeções do nosso subconsciente relacionadas com nosso estado de saúde, com as nossas preocupações, com as experiências vividas durante a nossa semana, durante o nosso dia.
Vamos encerrar a apresentação dessa segunda parte de O Livro dos Espíritos, refletindo sobre a missão grandiosa do Espiritismo, que é destruir o materialismo, mostrando a realidade da vida espiritual, sendo um potente auxiliar a todas as religiões e a toda a humanidade, ajudando a todos nós na nossa evolução e, consequentemente, na conquista da nossa felicidade. Vamos passar agora para o segundo momento da nossa reunião de estudo, com a participação de vocês, tirando as dúvidas e fazendo as suas perguntas.